vou contar uma história sobre um rapaz formado, estudado, trabalhando, totalmente perturbado. Estava andando no centro de uma cidade, no período da noite, perigoso e totalmente desorientado pelas pressões da vida, pela situação dos seus pais doentes, pela situação no seu trabalho, a pressão de resultado, pela situação dos seus estudos, pela situação de pressão financeira, e ele ficou muito desorientado. E estava à noite caminhando no centro da cidade, meio sem rumo, meio que perdido, meio que não sabendo o que estava fazendo. E ele encontra dois homens, dois moradores de rua. Um deles muito ameaçador e o outro absolutamente fora de si, talvez pelos efeitos das drogas ou do álcool, não sei. Os dois mendigos, os dois moradores de rua o abordaram. Falaram: para onde você vai, ué? Ele falou: eu não sei para onde eu vou. Então os dois mendigos o levaram para um cômodo ali naquela redondeza no centro da cidade. Provavelmente eles moravam ali. E naquele cômodo, um totalmente paralisado pelas drogas, o olho parado, e o outro um pouco ameaçador. Ele fala para o rapaz: você não tem medo de estar aqui com a gente? Você não tem medo? Você não sabe que a gente pode matá-lo, pode roubá-lo, podemos fazer qualquer coisa com você? Do jeito que você está meio desorientado? Você não percebe o perigo que está correndo? Naquele momento o rapaz ergue a mão para o céu e fala o Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Ele falou aquilo sem saber direito. Ele não tinha nenhum estudo religioso, ele não tinha formação nenhuma, ele não frequentava sequer a igreja. Mas ele falou aquele salmo, talvez lembrando da sua vozinha, da sua mãezinha, falando sobre aquele salmo. E ele com as mãos para cima, sem entender direito, depois de falar aquele salmo, ele olhou para o rapaz ameaçador, que estava absolutamente em prantos, chorando, abalado com aquelas palavras. Ele se lembrou também de sua mãe. Ele se lembrou da sua infância sofrida, se lembrou da sua rebeldia, se lembrou da fuga de que fez de casa, se lembrou daqueles que ele deixou para trás, se lembrou que tinha muito a resgatar. O outro absolutamente travado, parado, não percebia, não entendeu nada. Aquelas palavras tocou profundamente no coração daquele que o falou, que estava desorientado, pressionado nas tempestades da vida, nas pressões da vida, e aquele outro que estava absolutamente perdido. Após isso, anos depois, o destino deles foi o seguinte: aquele rapaz desorientado, pressionado pelo trabalho, todas as noites ele saía com a Bíblia na mão e ia levar a palavra para as pessoas moradoras de rua. Ia tentar tocar o coração deles. Se preparou, estudou para isso e foi fazer essa missão. O outro voltou para sua casa, voltou para a casa de sua mãe e recuperou o amor do seu filho pequeno e da sua esposa que havia deixado para trás. E ensinou seu filho a frequentar a igreja, a ouvir a palavra, por mais tenro que seja a idade da criança, ele já o acostumou a ouvir a palavra, que foi a que resgatou ele daquela situação.
E o terceiro, infelizmente, não ouviu a palavra, não sentiu no seu coração a palavra e seguiu o seu caminho. Até que nós temos que torcer por ele, que um dia ele consiga sentir no seu coração a palavra do Cristo. Lembrando o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Essa é a mensagem de hoje. Quem que é o autor dessa história? Eu também não sei. Simplesmente eu sonhei essa noite. Graça e paz, fiquem com Deus, até a próxima.